Quando eu tinha 25 anos, e minha irmã 20 anos, ela engravidou do meu sobrinho Luke. Minha irmã e o namorado dela, que agora é marido dela, não demonstrou nenhum interesse em Luke quando ele nasceu, então assumi o papel de cuidar dele. Contei com a ajuda da minha avó, que foi um tremendo apoio e um anjo. Ela cuidou dele enquanto eu estava no último ano do ensino médio em troca de eu limpar e cozinhar para ela nos fins de semana. Meus pais também não ajudaram muito, apenas me dariam cerca de R$ 200 por mês para cuidar de Luke. Você sabe, não é muito. Minha avó e eu éramos os únicos cuidando dele. Um ano depois que me formei no ensino médio, para minha surpresa fui expulsa junto com meu sobrinho porque meus pais, minha irmã e o marido dela não queriam mais lidar conosco. Minha irmã até disse que ela gostaria de nunca ter dado à luz. Fui imediatamente até minha avó e visitamos um advogado de direito da família. Obtive a custódia dele, e minha irmã e o marido dela assinaram seus direitos sobre mim. Então Luke passou a ser meu filho ao invés de meu sobrinho. A partir de então eu morei com minha avó, e enquanto eu estudava e trabalhava meio período ela cuidava do meu filho, que por sinal dava muito trabalho para ela. Mas infelizmente ela faleceu quando Luke tinha 6 anos, e em seu testamento, minha avó deixou 100% das coisas dela para mim. E isso levou meus pais e minha irmã a me procurarem sob falsos pretextos para se reconectarem e conhecerem meu filho. No entanto, o reencontro não durou muito e eu deixei bem claro para eles que eles poderiam se comportar adequadamente ou nunca mais nos viriam. Meu pai escolheu se reconectar genuinamente comigo e com meu filho e agora estamos próximos. Por outro lado, minha mãe e eu não conversamos muito, mas ela trata Luke com gentileza. Quando Luke tinha 8 anos, minha irmã e eu ficamos grávidas. Foi quando minha irmã decidiu que queria meu filho de volta e começou a dizer a ele que meu marido e eu não amaríamos mais ele quando meu filho de verdade chegasse. Isso nas palavras dela. Meu marido conheceu Luke quando já estávamos juntos há 1 ano. Antes daquele encontro meu marido tratava Luke como se fosse seu filho. Nos casamos quando e adotamos ele, com sua permissão. Descobrimos que minha irmã estava espalhando essas ideias dolorosas. Quando Luke começou a chorar um dia, expressando medo de que o abandonássemos ele quando seu irmão mais novo nascesse, ele explicou o que minha irmã e seu marido estavam dizendo, e nós o tranquilizamos de que isso nunca aconteceria. Luke sabe que ele não é meu filho biológico, mas ele é sem dúvida meu filho. Depois disso, cortei contato com minha irmã. Novamente busquei terapia familiar e individual para meu filho quando finalmente dei à luz a seu irmão mais novo. Deixei claro que nosso amor por ele não havia mudado. Cerca de 2 anos depois, quando minha irmã entrou em contato, decidi diminuir o contato com ela. Com a aprovação do meu filho e do meu marido e eu vivemos confortavelmente. Mas minha irmã e o marido dela às vezes têm dificuldades financeiras. Meus filhos se envolvem em atividades extracurriculares, recebem a mordomia que desejam e fazem uma grande viagem em família todo verão. Já minha irmã e seu marido não podem pagar muito pelas coisas. Quando minha sobrinha tinha cerca de 9 anos, minha irmã começou a fazer comentários sobre como eu precisava pagar isso ou aquilo para minha sobrinha e eu disse a ela que não era minha responsabilidade. Embora eu tenha dado à minha sobrinha os presentes que ela queria e a levava para sair de vez em quando, mas não chegava nem perto de como eu tratava meus próprios filhos. Hoje em dia meu segundo filho está fazendo 19 anos e meu marido e eu estávamos discutindo sobre comprar para ele um carro acessível. Assim como fizemos com Luke quando ele completou 19 anos. Minha sobrinha também está fazendo 19 anos, e aparentemente, minha irmã disse a ela que iria comprar um carro para ela. Mas minha irmã não tem dinheiro para comprar sequer um carro para ela. Então ela me pediu para fazer isso. Recusei, explicando que não havia prometido um carro a ela, e não é minha responsabilidade. Minha irmã ficou chateada e não falou comigo por um tempo. Depois disso, quando chegou o aniversário de 19 anos do meu filho, nós o surpreendemos com um carro. Alguns dias depois, minha sobrinha me ligou gritando e chorando perguntando por que eu odeio ela e por que não posso tratá-la igual ao irmão. Com calma expliquei que as coisas eram diferentes, que o irmão dela é meu filho. E embora ela seja minha sobrinha, não posso comprar para ela as mesmas coisas que compro para meu filho. Esclareci a ela que como uma tia,
Meu papel envolve presentes de aniversário, presentes de Natal e aparecer sempre que puder. Apesar da minha explicação calma, minha sobrinha continuou gritando e me acusou de ser injusta. Mais tarde minha irmã me ligou para me repreender, mas eu ressaltei que se ela não tivesse prometido um carro ou meu dinheiro para minha sobrinha, nada disso teria acontecido. Já se passaram alguns dias e estou recebendo ligações de alguns familiares e de algumas amigas da minha irmã me xingando de nomes desagradáveis e algumas outras coisas. Sinto um sentimento de culpa, porque meus filhos cresceram com mais, e suponho que poderia ter ajudado mais. Talvez eu seja uma idiota pelo que disse a minha sobrinha Emily. Por isso decidi me encontrar com ela, e decidimos nos encontrar em um parque que fica a poucos minutos de minha casa. Emily parecia normal, mas um pouco cansada. Eu disse a ela que não queria magoar ela de forma alguma, mas ela precisava entender que não é meu papel cuidar dela porque não sou responsável por ela. Ela disse que entendia isso, mas estava com ciúmes de seu irmão e de Justin, meu filho mais novo, que conseguiram tudo o que queriam. Eu disse a ela que primeiro Justin não é irmão dela, mas sim primo. Em segundo lugar, eles não conseguem tudo o que querem, trabalham para isso, tiram boas notas, fazem tarefas e ficam longe de problemas. Eu perguntei a ela o verdadeiro motivo pelo qual ela estava agindo dessa maneira, já que ela nunca teve um problema antes disso. Ela começou a chorar dizendo que não era justo que Luke e Justin conseguissem tudo o que queriam, enquanto ela quase não conseguia nada do que desejava. Ela ainda disse que merece ter o que meus filhos têm, e isso é família. Eu tenho que cuidar dela também. Eu disse a ela que ela faz parte da minha família, mas não é minha filha. Eu a amo, mas ela não é minha responsabilidade. Então perguntei por que ela se sentia tão excluída. Ela disse que, embora seus pais cuidassem bem dela, ela sentia que era apenas uma obrigação para eles. E quando ela vê como Luke e Justin foram criados, ela fica com ciúmes porque aos olhos dela não vemos os meninos como uma obrigação. Segundo ela, somos uma família que está sempre junta e sempre resolve os problemas, se ajudando o tempo todo. E mesmo apesar de eu ter participado da vida dela e levado ela para sair com minha família, ela sempre sentiu ciúmes, porque ela sempre tinha que ir embora no final do dia. Ela se sentia em segundo plano e acreditou que desde que eu acolhi Luke eu deveria acolhê-la igual. Eu disse a ela que, embora eu entenda seus sentimentos, não vou tratá-la como minha criança. Eu não a criei, mas eu a amo. É trabalho dos pais dela conseguir um carro para ela ou ajudá-la a conseguir um. Ela ficou mais chateada dizendo que eu claramente não me importava com ela e foi embora. Mandei uma mensagem para ela dizendo que eu cuido dela, mas eu não sou a mãe dela e não é meu trabalho. Depois que cheguei em casa, meu marido e eu conversamos e decidimos ligar para minha irmã. Eu disse a ela que minha família e eu estamos cheios. Minha irmã então perguntou como vou entrar em contato com Emily. Eu disse a ela que Emily é quase uma adulta, ela pode entrar em contato comigo se quisesse. Ela então me perguntou se eu ia comprar um carro para Emily. Eu disse a ela que é o trabalho dela, que ela é mãe e precisava agir como tal, e que Emily precisa que ela seja uma mãe presente. Falei mais um monte de coisas. Desabafar me deixou com tanta raiva que eu desliguei o telefone, bloqueei ela e apaguei o número. No dia seguinte recebi uma ligação da minha mãe. Acreditam que ela disse que eu deveria dar o dinheiro para Emily para ela comprar o carro. Eu disse a ela que não ia fazer isso, desliguei porque tudo que vai acontecer é causar uma briga. Então liguei para meu pai e expliquei tudo. Ele acha que estou certa. Mais tarde meu pai ligou perguntando se ele poderia vir na quarta-feira. Quando ele apareceu, ele estava visivelmente chateado. Afinal, minha mãe deu uma grande parte do dinheiro do fundo de aposentadoria dos meus pais para minha irmã. Isso fez com que meus pais tivessem uma grande briga, o que levou meu pai a fazer uma mala e ficar em um hotel por um tempo. Não tenho contato com minha irmã e nem com minha mãe. Até com minha sobrinha não tenho falado muito. Por isso decidi falar com Emily e concordamos em se encontrar na minha casa. Pedi a todos que não estivessem em casa porque queria que ela e eu conversássemos em particular quando ela aparecesse. Ela realmente não queria. No início perguntei se poderia dar um abraço nela. Ela balançou a cabeça e no minuto em que a abracei, ela chorou. Ela disse que sentia muito pela forma como agiu e eu disse que ela não precisava se desculpar. Perguntei a ela como os pais dela estavam tratando ela. Para entender mais sobre o que está acontecendo,
Ela me disse que o pai dela tratava bem e tentava passar mais tempo com ela, mas ele estava ocupado porque estava trabalhando em 2 empregos. Às vezes a mãe dela faz com que ela sinta obrigação, mas ela sabe que eles a amam. Eu a mencionei referindo-se a Luke como irmão dela e perguntei se ela realmente sentia respeito e amor por ele. Ela explicou que o vê como um primo, mas revelou que achou que se ela jogasse o jogo dele, eu poderia sentir vontade de ajudá-la. Então perguntei se ela sabia como acabei adotando Luke e ela confirmou que sabia, e que o pai dela havia explicado o que aconteceu. Aparentemente minha irmã adoçou a situação, enquanto o pai dela disse a ela a verdade completa. Então perguntei se ela gostaria de passar um dia divertido comigo nos sábados. Ela ficou animada e expressou que realmente gostaria muito. Naquele fim de semana visitamos um restaurante que ela estava querendo conhecer. Nos divertimos muito e depois fomos a uma livraria, pois ela adora ler e eu comprei para ela alguns livros que ela queria. Mas quando Emily e eu deveríamos ter nosso segundo fim de semana fora, tive que cancelar porque Justin acabou no hospital enquanto estava no treino de futebol. Ele caiu no jogo, o que o deixou sem fôlego e causou um forte ataque de asma. Isso aconteceu em uma sexta-feira e Justin ficou no hospital até domingo. Emily e eu deveríamos sair no sábado e naquela manhã liguei para ela e disse que precisava cancelar. Antes de poder contar o porquê, ela começou a gritar comigo dizendo que eu nunca me importei com ela e desligou o telefone. Tentei ligar de volta para ela, mas foi direto para o correio de voz. Então enviei uma mensagem dizendo que não queria machucá-la, mas Justin estava no hospital e que podemos ter o nosso dia juntas no próximo fim de semana, mas nunca tive resposta dela. 2 dias atrás minha família e eu estávamos fora para uma noite em família quando meus vizinhos ligaram dizendo que chamaram a polícia porque alguém estava vandalizando um de nossos carros. Quando chegamos em casa a polícia estava lá e era o carro de Justin. O carro tinha arranhões pequenos amassados na pintura e havia 2 janelas quebradas. Meu marido e eu verificamos nossas imagens de segurança e deu para ver claramente Emily e outra pessoa vandalizando o carro. Meu marido deu a cópia do vídeo para a polícia e Emily e sua amiga foram presas na manhã seguinte. Minha irmã e minha mãe vieram para minha casa gritando que eu estava arruinando a vida da minha sobrinha, e se eu a amasse retiraria as acusações. Mas meu marido está inflexível em não retirarmos as acusações. Justin e Luke concordam com meu marido. Diante disso não posso fazer nada, afinal eles estão com a razão. Alguns dias já se passaram e nada mudou. Eu resolvi compartilhar minha história com vocês para obter algumas opiniões do que devo fazer, e até onde estou certa, e em qual parte eu errei até aqui. Agradeço a todos e prometo voltar com novas atualizações.